Obrigado, Jesus, mais esse momento na Tua presença, Pai. Que seja por glória do Teu nome o hino, a palavra, a oração, que essa palavra venha se transformar numa semente que venha trazer alma para o Teu reino, em nome de Jesus. 308 da harpa cristã. A nossa solução, só o sangue de Jesus Cristo. Cento e noventa e dois. Deixa eu ver outro. 491. O teu 491 da harpa cristã. O teu pecado tu queres deixar. O teu pecado tu queres deixar. No sangue há poder, sim há poder. Glória. Queres do mal a vitória ganhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar? No sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar. Eu te glorifico o teu nome pelos livramentos, Senhor. Seu sangue tem este poder, há poder, há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar? No sangue há poder. Eu estava cantando aqui, me lembrei de um grande livramento que Deus nos deu e deu para nossa família. Uma amiga da minha mãe, na época nós morávamos em Vicente Carvalho, né? Uma amiga da minha mãe, ela indicou para ela uma pessoa que vendia. Na época estava em construção os apartamentos na Fazenda Botafogo, ali perto da Ponte Acari, então os que estavam construindo nos anos 78. Aí ela falou que esse varão poderia, né, estava vendendo apartamento ali, que a pessoa ia dar o dinheiro na mão dele, coisa que nem precisava, minha mãe ia pagar prestação, ela não sabia, né? Na época eu não sei se era Coab, SEAB, um negócio assim. Aí a gente vendeu a nossa casa às pressas, minha avó até ficou doente, né, que a minha avó que tinha construído aquela casa ali. E fomos morar de aluguel esperando a chave sair, a chave nada de sair. E a dona da casa pedindo a casa onde a gente morava, porque minha mãe falou que ia ficar poucos dias lá, né? E aí a gente saiu para ir na casa do cidadão buscar o dinheiro, porque a gente estava sem casa, a mulher mandando a gente sair da casa, a gente ficou sem saber para onde ir. Aí quando chegou lá, já tinham ido várias vezes, né? Minha mãe com meu padrasto lá, sempre nunca estava, ali pro lado de Pará de Lucas, por ali, que eu lembro que eu era pequeno, mas eu lembro. E nesse dia ela decidiu ir de madrugada para lá, tava tudo escuro ainda, a gente chegou lá, pegou ele dentro de casa com a mulher e de pijama ainda, batendo lá, ele atendeu. Aí minha mãe falou com ele, olha, infelizmente o senhor agiu de má fé, nós vendemos a casa, demos o dinheiro nas suas mãos, o senhor não resolveu. Aí ele pegou uma parte do dinheiro só que ele tinha lá e deu minha mãe, a outra parte eu não sei se ele deu depois. Aí a gente fez uma casa às pressas num lugar que era alto. E desse lugar alto, onde a gente fez a casa, a gente via os prédios, né, da onde a gente ia morar, que era ali no finalzinho da Fazenda Botafogo, perto da ponte Rio Acari. Foi os mais recentes prédios, né? E durante todo o tempo que nós moramos ali, da nossa casa
todas as chuvas de janeiro, o rio enchia. E todos os prédios enchiam de lama podre do rio. De tudo quanto é coisa podre que vocês imaginar que existisse, tinha naquele rio. E o rio enchia de água, todos os anos. Eu morei lá, eu creio que foi de 78 a 94, 95. Todos os anos o rio encheu e aqueles prédios encheram de água. Aí eu estava aqui cantando, agradecendo a Deus pelo livramento. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está no controle, né? Porque eu estive fazendo aqui a live de Jonas, fiz a live de Daniel, e no livro de Daniel diz que tinha um rei que ele achava que tudo que ele tinha lá no palácio dele foi ele que fez. E Deus mandou o profeta lá e falou assim, ó, para de falar que você que fez isso aí, porque tudo que nós recebemos na terra vem de cima para baixo. É Deus que assina lá e se materializa aqui. Aí ele esqueceu. Passou 7 estações. Aliás, antes de passar as 7 estações, passou um tempo, ele foi repetir de novo que ele que tinha construído tudo ali no reino. E a voz do céu disse, passou de ti o reino. E conforme Deus tinha falado, trocou o coração dele, botou um coração de animal. E ele foi ficar lá no meio do pasto comendo capim junto com os boi, os animais. Cresceu pelo, mas Deus tinha prometido que quando passasse 7 estações ele ia voltar para o reino dele de novo. Diz a Bíblia que quando passou o tempo, né, ele olhou para cima. Porque até então parece que ele não olhava para cima, né? Ele só olhava para as coisas materiais e achava que foi ele que tinha feito, né? Aí diz que quando passou aquele tempo ali, ele olhou para cima. Engraçado que essa Bíblia tem um mistério que eu já abro lá na página certa. Glória a Deus. O edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande e a sua loucura. Capítulo 4 de Daniel fala sobre Nabucodonosor. Glória a Deus. Capítulo 4 de Daniel, versículo 34. Aqui fala sobre o restabelecimento da vida dele, né? Depois dele ficar lá no meio do mato. O versículo 28 diz: serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os boi, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, misericórdia, até que conheças que o Altíssimo te tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Vocês estão vendo aqui eu estou falando sobre o assunto que eu estou falando? Capítulo 4 de Daniel, versículo 25. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Isso falando para o rei. E te farão comer a erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até, glória a Deus, aleluia, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá ao que quer. Quando o coração dele foi trocado, como eu falei aqui, que ele foi se gabar das coisas que ele tinha construído, ele foi julgado ali e a voz veio do céu e falou, passou de ti o reino. Ele ficou lá no meio dos boi, comendo mato, conforme eu li aqui, né? E no versículo 25, será tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os boi. Aí aconteceu isso com ele, né? Ele ficou aqueles tempos ali, 7 tempos, 7 estações ali, né? E no versículo 34 do mesmo capítulo 4, quando voltou a si, aconteceu isso aqui. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração.
e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a minha dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscam os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam em soberba. Acabamos de ler o capítulo 4 de Daniel, né? Quando Deus está na frente da peleja, todas as coisas combinam, até a Bíblia já cai no livro. Já cai no livro. Aí eu estava cantando aqui, porque atualmente Deus tem feito isso comigo. Eu estou cantando hino, quando vem o mistério, eu dou uma paradinha para falar sobre aquilo. Então, é impressionante, né, que a gente estava aqui cantando o hino, de repente eu tive que dar essa paradinha para falar sobre esse mistério que desceu aqui, né? Porque como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, né? Capítulo 3, versículo 16, o Espírito Santo mora no nosso coração, né? Glória a Deus. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É impressionante que houve uma época em que o povo chegava no poço, quando o anjo agitava a água do poço, o primeiro doente que fosse lançado ali ficava curado. E houve um varão que já tinha décadas que estava doente, deitado ali naquela cama. Jesus chegou e falou: por que você não entra lá e recebe a tua cura? Jesus já sabia, mas perguntou para testar, né? Provavelmente. Aí ele falou: não, o problema é que quando o anjo mexe na água lá, que a água movimenta, que eu vou para mergulhar, alguém já vai na minha frente e é curado. Aí Jesus chegou para ele e falou assim: olha, levanta, toma a sua cama e anda. E ele pegou a cama dele e andou, né? Passou algum tempo, o pessoal perguntando o que aconteceu, quem te curou, quem mandou você levar a cama hoje, que hoje é dia de sábado, ninguém mexe em nada. E ele não sabia o que tinha acontecido, quem foi a pessoa. Para resumir a história, Jesus encontrou ele no templo e falou assim: olha, você já está curado, você já está são. Vai e não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. Você está entendendo? Ou seja, o que estava em você já saiu, você foi perdoado, agora o Espírito Santo está em você. Cuidado, porque se o Espírito Santo sair, pode acontecer alguma coisa pior. Aí, irmãos, o que aconteceu? Engraçado que eu estou vendo meu cabelo verde. Alguma coisa eu devo ter mexido na live. Agora virou moda eles colocarem alguma coisa sem eu ter colocado. Aí, nós vemos aqui, né, em 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O povo interpretou mal quando Jesus falou que em 3 dias ele ia destruir o templo, ia refazer de novo, porque Jesus falou uma coisa espiritual. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente, né? Quando Jesus falou 3 dias,
eles pensaram que Jesus ia destruir a igreja, que já tinha sido construída há décadas atrás, que a guerra acabou derrubando, mas que o assunto não é esse, né? Então, o Senhor falou ali, olha, em 3 dias eu derrubo esse templo e reconstruo ele. Então, o templo, né, é o corpo do cristão, né, aonde que habita o Senhor Jesus. Infelizmente, templo não está sendo muito rápido para mim achar aqui o templo com templo. Vamos ver aqui em Mateus. Glória a Deus. Colocou eu sou Mateus capítulo 26, versículo 61. Mateus capítulo 26, versículo 61. Bem-aventurado glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 61 diz: E disseram, este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias, né? Mas ele não estava falando do templo, ele estava falando do corpo dele, né? Vamos ver aqui. Mateus 27, 22, 26, 61. Mateus 27, 40. O que está escrito no 27, 40? Mateus 27, capítulo 27, versículo 40. E dizendo... E aí, no versículo... eu vou ter que começar do início, né? A crucificação. Mateus capítulo 27, versículo 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Então essa palavra, né, sobre o templo, né, que nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, a Bíblia confirma, né? Nós somos o templo de Deus. A ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, né? Capítulo 28 de Mateus. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra, glória a Deus, aleluia, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui,
porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e veja o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizeis aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. Esse anjo que removeu a pedra, que parecia um relâmpago, pode ter sido o príncipe que eu vi. Eu sonhei que eu estava no meu bairro aqui, e eu olhava para o lado esquerdo e eu via uma pessoa passar a cabeça da pessoa passar numa casa de 2 andares, assim, 2 ou 3 andares. Ela passou, eu vi aquela cabeça assim passando, mas eu não sabia o que era. Aí algo me puxou, que eu fui parar lá. Aí eu vi o príncipe. Era um príncipe de ouro, né? Ele tinha uma coroa de ouro, sapatos de ouro, uma vestimenta de príncipe de ouro. Ele era mais alto que uma casa de 2 andares. E ele era de ouro, até o rosto dele, a pele dele também era de ouro. Ele era um príncipe de ouro. E ele tinha um cetro de ouro, com aquela bola assim. E ele enrijeceu o rosto e falou: você, você e você. E bateu aquele cetro no chão, que aquilo fez trá. Deus está no controle da morte e da vida, né? O anjo com aspecto de ouro, eu creio que foi o príncipe que eu vi, todo de ouro. Porque a pedra, para ser removida, ela tinha que ser várias pessoas. Ela não podia ser uma pessoa para remover aquela pedra. Mas aquele anjo, ele é gigantesco. Eu vi esse anjo. Um anjo. 4 horas da manhã eu acordei e não dormi mais. Eu fiquei orando quase 30 anos para ver o anjo. Depois que começou os anjos a aparecer, é um mistério profundo. Coisa mais linda, as coisas de Deus. Então Jesus, com o seu 3º dia, reconstruiu aquele templo que eles açoitaram, né? Chicotearam, crucificaram, cuspiram, bateram, fizeram, aconteceram, porque ele deu o templo para ser destruído, né? Quando Jesus estava orando no jardim, que chegou Judas e os seus amigos, Jesus falou para os discípulos: deixa que, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos aqui, e isso não estaria acontecendo agora. Então Jesus se entregou, né? Por isso que ele falou que em 3 dias ele iria destruir e reedificar o templo. E nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós somos o templo de Deus, né? Somos o templo de Deus. Deus habita dentro do crente. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, 16. Versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Amém? Glória a Deus. Deus tem dado a vitória, né? No capítulo 3, capítulo 4, versículo 5 de 1 Coríntios diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Eu creio na purificação, né, do sangue de Jesus na minha vida, na vida da minha família, na vida dos ouvintes, que a misericórdia do Senhor vem estar, né, se manifestando nas nossas vidas. Amém? Nós estaremos lendo nessa live todos os capítulos do livro de Mateus, né? E agora nós estamos no 7º dia. Como passa rápido. 7º dia hoje, lendo o livro de Mateus. Continuação do Sermão da Montanha. Pedi a José, buscar e encontrareis.
os 12 alicerces. Eu creio que eu já li o número 7. Nós vamos ler, já estou no 8º dia. Hoje é a campanha número 8. 8 dias do livro de Mateus, porque eu estou vendo aqui. Nós vamos ler o capítulo 8, o leproso purificado. Capítulo 8 de Mateus, o leproso purificado, 8º dia dessa campanha, parte 8. E descendo ele do monte, seguiu grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Estive falando aqui, estamos na parte B do capítulo 8 de Mateus, né? Eu estive falando aqui que houve uma mulher com um fluxo de sangue terrível e ela gastou todo o seu dinheiro para ser curada e não conseguiu ser curada daquele fluxo de sangue. E a gente sabe que quando Jesus esteve aqui, uma multidão muito grande, né, o apertava, era mais de 5.000 pessoas. É só ler lá na multiplicação dos pães que vocês vão ver como que era a quantidade de pessoas. Que no dia da multiplicação dos pães foi quase 5.000 pessoas sentadas no chão para receber o pão e o peixe, né? Eu sei que o Senhor ali estava com mais de 5.000 pessoas atropelando ele, aquele monte de gente apertando, querendo tocar para ser curado, até que aquela mulher do fluxo do sangue, ela falou: se eu somente tocar nas vestes dele, glória a Deus, aleluia, eu vou ser curada. Veja que eu falei aqui que Jesus falou: pega a tua cama e anda, e o homem já saiu curado, né? Agora essa tocou só nas vestes do nosso Jesus maravilhoso e lindo. Na mesma hora que ela tocou nas vestes de Jesus, ela ficou curada. E Jesus olhou para os discípulos e falou: quem me tocou? Aí eles falaram: como quem me tocou? Tem uma multidão se apertando para te tocar aqui, como é que a gente vai saber quem te tocou? Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Glória a Deus, na virtude do Espírito Santo. E aí a mulher se confessou que ela estava com aquele problema e que foi curada na hora, né? E esse leproso, né? O Senhor diz aqui, e Jesus, aí no capítulo 8, mesmo capítulo 8, versículo 3, e Jesus estendeu, vou ler do início, capítulo 8, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Até para a gente ter fé em Jesus já é uma adoração, tá vendo? Acreditar nele, crer que ele pode tudo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Amém. Aleluia, glória a Deus. E logo ficou purificado da lepra. Amém, eu creio. Então nós, confiando no nosso Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, é o mesmo Jesus. Vai passar milhares de anos, ele é a mesma misericórdia. Ele andou de cidade em cidade a pé, sem lugar para dormir, curando, revestindo, transformando, libertando. Então, alguém hoje que procurar Jesus e falar: Senhor, preciso disso, né? Pede a Deus em nome de Jesus, você vai ver se não vai resolver. Alguns anos atrás, não sei exatamente quantos anos, se 10 anos, se é mais, eu peguei o vício do cigarro e aquilo era um desespero para mim, que eu não podia dormir sem aquilo. Cheguei a pegar aquelas guimbas da rua, porque eu ia quilômetros de distância para comprar e chegar lá também não comprava. Aí eu fui numa igreja chamada Deus e Amor, uma campanha, e tinha uma irmã nova nessa igreja que eu nunca tinha visto ela lá. Deus está tirando o vício de uma pessoa de cigarro aqui. Aí eu fiquei com vergonha, nem a mão levantei. Mas quando eu cheguei em casa, já não tinha mais vício nenhum.
Não sei explicar como que esse Deus maravilhoso faz. Mas uma coisa eu sei, eu fico esperando na palavra do Senhor. Porque eu sei que quando Ele fala, é como fala aquele hino da Cassiane, né? Basta uma palavra. Jesus fala uma palavra, a vitória acontece. Não sei como que Deus faz, mas são tantas curas, tantas vitórias, tantas bênçãos, tantas maravilhas, operação de maravilha. Teve uma vez que eu estava com uma infecção urinária terrível, que o meu sangue estava vermelho igual sangue, minha urina estava vermelha igual sangue. E eu não podia nem cochilar nem dormir, porque era uma fogueira na minha cabeça, parecia que eu estava com a cabeça dentro do fogo. Aquela febre terrível que eu nunca tive, na minha idade nunca tive aquela febre. E os meus parentes preocupados, vendo eu emagrecer paralisado em cima da cama, já estavam achando jeito de me levar para o médico. E aí o Senhor falou para mim, vou te dar um presente. Na mesma hora eu levantei, fui no banheiro, a urina estava branquinha, até hoje nunca mais tive esse problema de infecção, graças a Jesus. E foi muita coisa. Eu lembro que eu prestei serviço na Petrobras uma vez, lá o pessoal sabe, né, que é 15 dias, às vezes eu ficava 12, mas eu não era funcionário, eu era de uma empresa que prestou serviço. Aí eu acabava de urinar, que eu saía do banheiro, tinha que voltar de novo, porque a bexiga estava cheia. Aí o irmão falou para mim, irmão, não pode ficar no banheiro toda hora não. Eu falei, mas eu não sei o que é que eu tenho. Aí quando eu desembarquei, fui na Igreja Deus e Amor, um irmão baixinho estava no altar, não sei se ele era pastor, o que era, ele estava fazendo essa campanha. Deus está curando a próstata de uma pessoa aqui. Bom, eu não sabia que eu estava com problema de próstata, nem levantei a mão. E para saber que é com você, você acaba de sair do banheiro, você tem que voltar de novo para urinar de novo. Eu falei, ué, aí levantei a mão, é você mesmo aí. Aí graças a Deus, né, Deus me curou, deu vitória, até hoje eu estou debaixo dessa unção, nessa fé, porque Deus, isso já tem mais de 20 anos, né? Tomou na cabeça, Deus me curou. Parecia que alguém pegava um ferro e furava a minha cabeça, no meio, que onde eu estivesse eu fazia, ah! Aí eu comentei com um rapaz que trabalhava comigo na antiga Telerge, ele falou assim, isso aí é falta de bebida, disso, daquilo, outro. E nem eu, nem ele sabia da gravidade do problema. Aí eu tinha um radinho de pilha, né, há quase 30 anos atrás, aquele radinho, hoje em dia até moderno, não é de pilha, de ligar na tomada. Um radinho de pilha antigo, na época era moderno, né, quase 30 anos atrás. Aí fui na Deus e Amor, lá em Caxias, onde era o ponto final do ônibus Regina, naquela Deus e Amor ali. Qualquer hora eu vou subir com a vasilha para cá, que eu tenho ela, uma vasilha de inox. E o irmão, o pregador, né, o varão daquela noite, pegou o azeite, botou ali dentro. Durante o culto, antes de orar por revelação, ele levantou aquela vasilha de inox e falou, Senhor, transforma no teu sangue. Irmãos, eu contei mais de 10 pessoas que foram reveladas, que quando ele botou aquele azeite na testa, manifestou, e deu um trabalhão para as irmãs botar aquela roupa assim para segurar. Aí eu falando com Jesus, não quero manifestar não. Aí ele começou a falar do tumor na cabeça. Tem uma pessoa aqui que você está com tumor na cabeça, e que isso não é de Deus, é maligno. Eu lembro como se fosse hoje ele falando. Isso não é de Deus, é maligno, e que não sei o que. E para você saber que é com você, você comentou com uma pessoa isso. Eu falei, é eu. Aí levantei a mão, fui lá na frente, e ele estava olhando pro lado das irmãs, do lado esquerdo. Quando eu levantei a mão do lado direito, ele falou, você. Aí quando ele botou o azeite na minha testa, aquele que foi transformado no sangue de Jesus, eu fiquei 2 pessoas. Eu fiquei 2. Aí aquilo saiu lento, em câmera lenta assim de mim, aquele algo. O anjo do Senhor não deixou manifestar, mas eu senti que ele incorporou e aquilo saiu. Aí nunca mais eu tive sintoma nenhum de tumor na cabeça, graças a Deus. Tem mais de quase 30 anos. Eu creio que se não foi em 97, foi em 98, por aí, nessa década de 90. Então eu tenho essa fé, né, de acreditar, né? A rádio que eu ouço direto é 107 Rádio FM 102.9, né? Rádio FM Rio de Janeiro 102.9, que é a rádio da Deus e Amor. Eu já fui curado pela rádio.
eu tinha acabado de fazer uma solda, né? E eu fui tomar sorvete com açaí. Fiquei paralisado em cima da cama com aquela febre. E o irmão falou pela rádio: Deus está te curando aí agora. Quando ele falou agora, eu já estava de pé sem nenhum sintoma. E eu fui trabalhar no quintal. Aí minha mãe chegou com a minha irmã, minha afinada mãe. Eu falei para ela assim: vocês não estão vendo nada diferente não? Que eu estava lá com febre, agora eu estou aqui trabalhando. Então essa igreja, Deus e Amor, eu não desconsidero nas outras, né? Mas os milagres que aconteceu comigo é coisas que eu não era nem para estar aqui mais na terra. Mas eu tenho visto o poder de Deus. Eu ouço os testemunhos pela rádio, as pessoas falando, né? Que foram curadas. Uma vez eu fui na igreja, lá no centro da cidade, na Senador Pompeu, sem tomar café ainda. Aí comprei uma bananada açucarada. Comi aquela bananada. Quando eu fui entrando no degrau da igreja, já fui ficando cego dos dois olhos. Era como se apertasse assim o controle remoto e aquilo fechou a imagem assim, ó. Os dois olhos ficou escuro. Só que entre subir a escada e entrar na igreja, eu já fui segurando no degrau e já fui joelhando. Eu falei, só vou levantar daqui quando eu voltar a ver. Estava escuro, misericórdia, misericórdia. Aí voltou ao normal. Mais um escape para coleção. Depois passou um tempo, eu ouvi na rádio, na Deus e Amor, falando que o médico falou para uma irmã que as vistas dela ia escurecer, ou por um momento, ou por algumas horas, ou para sempre. Então eu falei, olha aí o escape que Deus me deu, para a glória de Deus, como é que foi, né? Irmãos, primeiro temos que buscar a Deus, né? Depois a gente busca o homem, porque Deus tem a palavra final de tudo que acontece. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Pai Santo, obrigado, meu Pai, por esse dia, por essa hora, por esse momento. Abençoa nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, cada um, meu Pai, que venha ser para a honra e glória do Teu nome, todo o testemunho, meu Pai, que Tu tens me mandado falar aqui, meu Pai, porque Tu está na frente dessa campanha de oração, nessa campanha de ler a Tua palavra, porque Tu é aqueles que confirma, Pai, as verdades, aleluia, glória a Deus, que Tu cura mesmo, meu Pai. Eu creio também que Tu resolve problemas impossíveis. Quantos estão com problemas de causas impossíveis, vícios que para eles são coisas impossíveis, cura que para eles são coisas impossíveis, Pai, assim como Tu me mandou um anjo para me curar, meu Pai, aleluia, daquela dor que eu estava, ao lado do meu umbigo, meu Pai, do lado direito embaixo, e o anjo que eu vi dentro daquele quarto, cheio de fogo, me operou. E eu creio que Tu pode também enviar o anjo aonde tiver alguém doente, meu Pai, curar também. Aonde tiver alguém precisando de alimento, Tu pode enviar o alimento. Aonde tiver também precisando de uma cura, Tu pode enviar a cura. Aquela irmã, meu Pai, que deu testemunho, que tinha um envelope com dinheiro novo dentro de uma mala em cima uma mala na casa dela, Pai, aquela mão apontando e ela achou aquele dinheiro ali. Tu pode fazer esse milagre também na nossa vida, Pai, aparecer aquele dinheiro antigo, esquecido e perdido, que nós não sabemos onde botamos, mas Tu sabe, Teu anjo sabe, e na hora certa eu creio que Tu vais fazer aparecer na nossa vida a grande vitória, que para os nossos olhos está oculta, mas para os Teus está limpo e claro como, né, um vidro transparente. Obrigado por tudo. Ainda assim Te pedimos que continue conosco, nos dando força nessas vezes que vamos abrir a palavra de Deus, ainda nesse dia, nessa madrugada, porque Tu és tremendo na nossa vida. Pai, confirma a vitória de cada um que está pedindo. Pai, eu não sei quem está pedindo, o que estão precisando, mas de tantas coisas que foi falado aqui, eu creio que Tu fez coisas grandes. Glória a Deus, aleluia, nessa tarde. Obrigado, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Até a próxima.